Alguns chegam a dizer que Davi não seria o mesmo sem Asaf. E quando você vai ler o contexto da história de Asaf, você vai perceber que verdadeiramente Davi só foi Davi porque teve Asaf ao seu lado. Davi só foi um verdadeiro adorador. E tudo que tinha relacionado à adoração na sua vida, porque estava ao lado de um homem chamado Asaf. Asaf nasceu num contexto de abandono da fé, apostasia. Na época que um homem chamado Eli estava governando a terra. Eli tinha 2 filhos desviados, 2 filhos que não queriam nada com a obra de Deus. E a Bíblia diz que naquele tempo a palavra do Senhor já não prevalecia mais. Porém, Asaf nasce nesse contexto. Nasce num período onde a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado de Israel, é roubada. E quando a Arca é roubada, a Bíblia diz que é levada para a terra dos filisteus. Diz a Bíblia que Asaf ia na frente do cortejo da Arca da Aliança, adorando com símbolos, adorando a Deus, louvando o Senhor. E a presença de Deus era gloriosa naquele lugar. A Arca da Aliança é levada até Jerusalém. A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que quando eles chegam lá, eles começam a adorar a Deus, glorificar a Deus. Mical, a esposa de Saul, está na janela. E ela começa a observar o rei chegando com a Arca da Aliança. E Davi está dançando, Davi está pulando, Davi está saltitando, Davi está cheio da graça, Davi está cheio da unção, Davi está cheio do poder, Davi está cheio da alegria. Por quê? Porque ele estava carregando a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Pastor, e o que aconteceu? Quando eles estavam ali, Asaf estava no meio, Asaf estava adorando, Asaf estava junto, glorificando a Deus naquele lugar. Por isso nós vamos entender e ver aqui que Asaf era alguém que tinha sensibilidade de Deus, alguém que sentia a presença de Deus, alguém que tinha desejo de adorar. Olha aqui, ele tinha disponibilidade, guarda comigo essa palavra, disponibilidade para adorar. Ou seja, ele não tinha talvez habilidade, talvez ele não era mandado para adorar a Deus, mas ele sentia no coração e fazia para o Senhor. É esses que o Senhor Jesus Cristo está procurando. Não aqueles irmãos que você precisa mandar adorar, mas aquele que sempre diz assim: eu preciso adorar a Deus, eu preciso glorificar a Ele. Senhor, eu não vivo sem Ele, eu não sou nada. Porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Deus conduziu Israel porque sabia que se Israel fosse cumprir o caminho deles, Israel ia se perder no meio da caminhada. Tem gente aqui que se Deus largasse você para fazer as coisas que você tem vontade de fazer, você não estava mais aqui, você estava morto fazia horas. É por isso que Deus diz assim: não, você vai pelo meu caminho, você vai por onde eu quero, você vai por onde Ele quer. Por quê? Porque a vontade dele é boa. Agora Davi vai assumir o reinado. E diz a Bíblia que a primeira preocupação de Davi é buscar a Arca da Aliança, que estava abandonada em Kiriat Jearim. A Bíblia diz que Davi vai buscar a arca, porém de uma forma errada. Ele coloca a Arca da Aliança sobre o carro do boi. E a Bíblia diz que eles vão louvando, exaltando e glorificando a Deus. Acontece um episódio no meio dessa caminhada que um homem chamado Uzá vem a morrer porque tocou de forma irreverente na Arca da Aliança. Davi fica triste. Diz a Bíblia Sagrada que Davi coloca a Arca da Aliança na casa de um outro homem chamado Obed-Edom. E a arca fica na casa de Obed-Edom 3 meses. Durante esses 3 meses, Deus prosperou, abençoou grandemente a casa de Obed-Edom por causa da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Quem aqui acredita, irmãos, que a presença de Deus abençoa a minha e a tua casa? Diga amém. A Bíblia diz então que passando 3 meses, Davi pega novamente o carro, agora de uma forma diferente, ou seja, pega os homens de forma diferente e vão buscar a arca, trazendo a Arca da Aliança agora, como a Bíblia determinava, como a lei falava que deveria ser trazida. Eles colocam a Arca da Aliança sobre os ombros, e os levitas, guarda essa palavra, eles vão conduzindo a Arca da Aliança. E diz a Bíblia Sagrada, a história vai nos dizer que ele não apaga o pavio que fumega. Ele vê assim: meu Deus, aquela irmã que está lá no culto hoje, no pastor William, está quase apagando. E você sai daqui animado para a glória do Senhor Jesus. É isso que aconteceu com Asaf, porque ele entrou desse jeito. E Asaf saiu de cabeça erguida.
porque ele entendeu qual seria o fim dele. Olha aqui para mim, o teu fim não é de desgraça, o teu fim não é de tragédia, o teu fim não será de vergonha. Deus vai mudar, Deus vai reverter, Deus vai colocar-nos num outro patamar. Ou seja, Deus vai tirar, Deus vai mover, se você crer e permanecer na presença dele, porque a tua vida está no controle dele. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia tem fenômenos: fogo, vento e terremoto. O que Deus queria ensinar para Elias? Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Aí de repente vem uma brisazinha, uma voz mansa e delicada, e Deus fala com Elias: o que faz aqui, Elias? Aí você pergunta, pastor, mas o que Deus queria ensinar para ele? Sabe o que Deus queria ensinar? Deus é aquele que fala no fogo, mas nem todo culto ele vai falar no fogo, porque Deus é o Deus que fala no fogo. A Bíblia diz que no dia do Pentecostes ele falou no meio do fogo. Pastor, Deus é aquele que fala no meio do vento. Quando ele ressuscitou aqueles ossos secos que estavam lá, quando Ezequiel profetizou, foi através do vento. Mas Deus não está em todo o vento. Deus fala através do terremoto, porque quando Paulo e Silas estavam cantando, louvando a Deus, houve um grande terremoto. Só que tem dias que Deus não está no terremoto. Aonde que Deus está, pastor? Tem dias que Deus fala numa voz mansa e delicada. E eu aprendi que essa voz mansa e delicada é o doce e meigo Espírito Santo. Sucesso, eu falo sucesso. Eu estou falando de você ser bem sucedido, irmãos, na tua vida, em todas as áreas. Escuta o que Deus tem falado nos últimos dias. Ah, pastor, mas Deus falou comigo, eu estou no deserto. Sim, o caminho dele não é o teu. Deus fez de José governador do Egito. Só que o caminho para levar até lá não é o caminho de José, é o caminho de Deus. Como assim? Traição, cova, cadeia, injúria, perseguição. O processo é diferente. O resultado é glorioso, mas o processo é árduo, é doído, irmão Jair. Só que fica tranquilo. Quem está com Deus está tranquilo, ainda que passe pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que você passe pelo deserto da vida, o Senhor vai na frente trazendo provisão para você, e você não vai perecer nesse deserto em nome de Jesus. Eu sempre digo que é melhor, é muito melhor você estar no deserto com Deus do que no jardim com o diabo. Não. Por que você diz não? Porque você quer que Deus faça um fogo. Você quer que Deus mande um profeta. Você quer que Deus chame o pastor de Curitiba e venha e revele teu nome e a tua identidade e a tua RG. A sua assim vai dizer, mas que Deus não fala comigo, porque Deus tem que usar o profeta tal, fulano e tal. Irmãos, Deus está falando. Deus fala nos mínimos detalhes. O Espírito Santo está ministrando faz tempo ao teu coração. Então obedeça a Ele, se anima em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando ao teu coração aqui, que você é um escolhido de Deus, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus Santo, Santo. O Espírito Santo está nessa canção. Tamanho da glória, da graça, as bênçãos virão sim. Virão. Só que Deus falou aqui nesta noite: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Deixa Ele. O Espírito do Jeová, o Deus poderoso está. Deus está nele, Pai Santo. Ninguém pode roubar dele. Deus de graça, Deus de glória.